No programa Perfil de hoje da revista Atualíssima, eu recebo um artista pernambucano do município de Timbaúba, que em 2023 completa 57 anos de vida e 13 anos de carreira artística como ator, além de criar obras de arte como pintor e artista plástico em seus momentos de lazer. Hoje eu converso com Fabiano Pereira Leão, mais conhecido como Fabiano Leão. Meu querido, seja bem-vindo ao programa Perfil da revista Atualíssima. Obrigado, Coana, pelo convite. É um prazer dar essa entrevista para você. O prazer é todo meu. Fabiano, você é ator, pintor e artista plástico. Mas quando tudo isso começou? Quando a arte entrou na sua vida? Descobri que desenhava a partir dos meus 7, 8 anos, né, quando eu aprendi a ler muito rápido. Eu não podia ver outdoors na rua, placas, eu saía lendo, então pode ver que até a minha forma de falar é rápida, porque eu gostava também de ler rápido. Eu aprendi a ler cedo, né? E aí comecei a desenhar também quando eu descobri o gibi, né? Personagem da Marvel. Eu sou fissurado em Capitão América. Se você for ver aqui nas costas, aqui tem um monte de brinquedo. Sim. E tem um monte de Capitão América. Então, assim, desenhando sempre, né? E aí, o lado ator vem aos 14 anos, quando eu estou fazendo educação artística. A minha primeira paixão, a professora Márcia, magrinha, alta, magra, mas assim, de uma doçura fora do comum, sabe? E aí ela passou uma tarefa para o pessoal, a turma, né? E aí dividiu em grupos, eu fiquei com um grupo, e aí ela deu a ideia de que cada um pegasse um texto e fizesse uma peça, né? Até aí os colegas, como sempre, assim, não muito ligados, não muito interessados, eu, por ter o dom, a dádiva da veia artística, eu me interessei, então eu adaptei o texto da Paixão de Cristo, no caso a Crucificação de Cristo, né, seria uma pequena cena. Sozinho você adaptou o texto? Adaptei o texto, fiz o figurino, fiz o cenário e ainda fiz o Jesus Cristo. Eita! Arrasou! Para quem nunca tinha feito um espetáculo antes, já estreou como ator, como diretor, cenógrafo, maquiador, tudo numa só pessoa. Até o sangue do Jesus Cristo fui eu que criei, viu? Nossa! É verdade. E onde você buscou referências para montar esse espetáculo que você nunca tinha feito? A referência foi o cinema, a televisão, porque eu, como sou do interior, sou de Timbaúba, daqui de Pernambuco, 100 quilômetros de Recife, família grande, né? Poucas condições, e aí meu pai, depois de muito tempo, comprou uma TV, né? Naquela época, ABC, eu lembro até a marca. E aí eu fui aquele menino que, quando viu a televisão, se encantou. O cinema também. Meu primeiro filme que eu assisti foi Magia, da Disney, né? Foi inclusive meu irmão que levou. E aí eu me entusiasmei com cinema e televisão. Então eu fui aquele menino que ficava a noite toda assistindo televisão, né? E quem desligava o TV era a minha mãe. Eu levantava, ia lá, via que eu já peguei de sono, deitava no sofá mesmo ali e mamãe é que desligava. Então, aquele lance de cinema, eu sou muito observador, eu sou crítico, então me apaixonei. E aí eu já sabia da Paixão de Cristo de Fazenda Nova, né? José Pimentel, quem é que não conhecia, e a primeira oportunidade que eu tive, eu fiz baseado neles mesmos, né? No próprio Cristo, na própria história do Cristo, e Fazenda Nova. Essa foi minha inspiração. Assim, um ponto que me marcou para esse lado de ator foi que todas as peças dos colegas de outras turmas que fizeram lá no dia, na área de eventos do colégio, inclusive o colégio Joaquim Távora, fica na Real da Torre, aqui em Recife. Todo mundo levou na brincadeira, todo mundo deu gargalhada, sabe, aquela coisa toda. A nossa foi bem diferente, o pessoal estava todo sentado na frente, alunos, professores, diretor, coordenação e tudo mais. E aí, quando a gente terminou a peça, foi o ponto alto, foi o quê? Foi justamente porque todos se levantaram e todos aplaudiram por um bom tempo, sabe? E isso aí me marcou, ficou na minha cabeça. Exato, ficou na minha cabeça. E depois de adulto, eu tive que trabalhar, como sempre, né? Como todo adulto, quando chega na maioridade, tem que fazer para família pobre, então tem que trabalhar mesmo, né? E aí
terminei o segundo grau também, na época. Assim, um detalhe que pode ser interessante para você. Eu treinei 2 anos pelo esporte. Eu tinha esse lado Sim. também, atleta, né? Jogador. Sempre gostei da educação. Sempre gostei da educação física. E aí eu me interessei por handebol, vôlei, onde eu praticasse alguma coisa, não sei se é de mim ou se está nessa veia artística, do observar, que é Sim. tudo que eu vejo, eu faço, né? Dificilmente eu vejo uma coisa e não consigo fazer igual, sabe? Eu sou um Você copiador, vamos dizer jogava assim. bem? Bom, Jogava bem bola? pelo menos quando eu deixei de jogar lá, eu apareci um ano depois, e aí o técnico me deu um esporro muito grande. Porque foi o seguinte, na minha família, ou você terminava o segundo grau, né? Naquela época era segundo grau, hoje até a universidade você faz e praticamente não resolve nada, né? Mas na minha época, como eu sou muito responsável, outro detalhe, não se podia menor de idade estudar à noite. Então eu Ah, tinha de 14 para 16 anos, foi quando eu joguei pelo esporte, e aí o meu treinamento era justamente no horário do colégio. Então eu tive que escolher, né? E aí não fui jogador de futebol e fui estudar. E graças a Deus, viajei para São Paulo, fui morar lá um tempo, depois retornei, casei, tive o privilégio, vamos dizer assim, né, graças ao meu estudo, o conhecimento gerais, né, a minha atualidade em termos de conhecimento, eu passei no concurso e entrei para o Estado, né? Eu exerci uma função, a função policial. Eu vou te dizer, eu era um agente penitenciário, hoje conhecido como policial penal. Eu me separei algumas vezes tal, e casei de novo. Eu sou uma pessoa que não me prendo muito às coisas, eu não sou assim de estar feliz e permanecer naquela coisa. Ao contrário, eu vou e saio mesmo e vou me aventurar em outra coisa. Hoje, graças a Deus, não. Hoje eu arrumei uma pessoa certa, já faz 6 anos que está aqui comigo e eu estou muito graças feliz a Deus. com ela. Mas me separei ainda 3 vezes, já tive 3 filhos. Então, em 2010, ainda trabalhando para o sistema, porque eu me aposentei em 2018, tá? Mas aí, quando eu resolvi me separar da esposa daquela época, eu resolvi fazer as coisas que fazia muito tempo que não fazia, ou coisas que não tinha feito ainda, né? Como eu via É. muito cursos de teatro, né? As escolas, tal e tudo mais, mas não tinha coragem de fazer, provavelmente eu não tinha, era tempo mesmo, porque trabalhava e estava sempre fazendo outra coisa. Deu assim a coisa na cabeça. Eu vou fazer o que eu quero agora. Só faço agora o que eu gosto. O que eu gosto e quero. Então eu retornei a São Paulo, viajei com meus filhos, coisa que eu nunca tinha feito. E por final, eu resolvi fazer os cursos de teatro. Foi aí que eu comecei com a Escola Império, né, que é do Wilson, que hoje fica na Encruzilhada. Fiz Sim. um curso ali com o professor Jordano Bruno, hoje toda a Globo, tal, de algumas séries aí, participando de um grupo de uma banda de música, né? E por sinal, muito bem, foi muito bem na série, né? Então é simples, foi o grande professor que me deixou mais clareza ainda sobre o teatro, e daí veio os outros cursos, Sesc de Casa Amarela, a Companhia Fiandeiros, do finado André Filhos, que André Filho faleceu agora há pouco, infelizmente, né? Sim. Grande professor, grande amigo, o marido da Dani Travassos, né? E chegou a hora de tirar o DRT. Eu resolvi, tinha que se profissionalizar mesmo, eu tirei o DRT pelo satélite, com a grande Ivonete lá, né? Ela foi que me... Bonete Melo. No Rio não, porque foi ela lá que estava lá para me avaliar, né? Foi um grande prazer, Sim. uma grande honra ser avaliado por ela. E aí, desde 2010 que eu tenho o meu DRT, e de lá para cá foram aparecendo alguns trabalhos, né, com alguns comerciais para televisão, cinema, né, até rádio, porque não sei quem foi que viu, porque por eu não ter muito sotaque, né, aí o pessoal me viu com a possibilidade de fazer narração de áudio, de vídeo, de alguns comerciais. E aí eu fiz também para a produtora Onomatopeia, não sei se você conhece, mas eu acho que eu chego a fazer uns 10 trabalhos com ele lá. Fica na Torre também, né? E aí Muito veio o bom. cinema também, com alguns curtas universitários, veio o longa, uma participação de figuração, que eu também não faço questão nenhuma porque tem atores que não gostam de fazer figuração. Não, eu vou fazer figuração de É, maneira nenhuma. Eu já sou um ator, verdade. comigo não tem isso. Se o projeto é bom e eu ver que vale a pena, então tudo bem, não tem problema nenhum.
O importante é que o projeto seja bom, tá? Então, eu participei da série pela Globo da Justiça, do filme Aquários, fiz uma participação também com o Luciano Huck. Ele veio fazer, parabenizar, né, agraciar uma pessoa aqui de Recife, a tia Jane. Ela tem tipo uma creche, sabe? Uma instituiçãozinha para ajudar alunos, crianças da comunidade ali da Macaxeira, Nova Descoberta, salvo engano. E aí o Luciano resolveu dar aquele dia de princesa para ela, né? Ver o que ela precisava, e ela precisava muito de material de papelaria, livraria, essa coisa toda, então eu tive que fazer o papel de um ator, de um industrial, um empresário desse ramo, e queria lá para presenteá-la, né, com o produto que ela estava precisando. Foi muito prazeroso, né? Foi uma coisa assim muito boa, porque a gente estava fazendo bem para aquela pessoa que, por sua vez, tinha 600 pessoas na instituição dela que ela ajudava, né? Então ela tinha problema de aluguel, que ela pagava aluguel, pagava caro. Salvo engano, o Luciano fez até uma vaquinha, não sei se concretizou a compra do imóvel, né, para ela. O material ajudou ela num tratamento dentário. Foi uma coisa muito bonita por ele, né? Feita por ele. Então foi um grande prazer ter feito essa participação pela Globo. Teve uma época que eu fui para São Paulo, alguns anos atrás, que participei também do programa de João Kleber, né, com aquelas pegadinhas lá. Todo o projeto que venha, né, que é bem-vindo, né, comerciais e até mesmo filmes, cinema, é muito bem-vindo. Eu estou aqui para a gente, nós sabemos, né, que em Pernambuco, no Brasil inteiro, Pernambuco só não, que aí eu estaria sendo injusto, mas no Brasil inteiro, apesar das leis de incentivo, né, agora com Paulo Gustavo, a Rouanet, Aldir Blanc, fica difícil para você que não é do ramo, eu digo do ramo de incentivos, de você poder chegar a fazer um projeto, de pegar o modelo, tal, de você entender de como funciona o sistema e você conseguir o patrocínio. Né? Quando você é pequeno, quando você não tem uma empresa, quando você não tem uma empresa por trás, fica muito difícil. Agora mesmo eu estou com um projeto aí, o diretor estava querendo fazer uma série, a própria estrutura dele já é precária, tá? E aí ele deu uma parada, já que veio essa era, né, esse momento de incentivos pela Lei Paulo Gustavo e a Rouanet. Então ele deu aquela parada para ver se estudava direito o esquema, como é que é, o projeto para poder apresentar. E no final ele mandou o material, né? E a tal prefeitura, que eu não vou citar qual é, disse Sim. que ele tinha mandado o material para o lugar errado. E ele, para piorar, ele tirou um print de para onde ele mandou, e ele tem certeza que mandou para o lugar certo, entendeu? Então, assim, parece que é um joguinho de cartas marcadas. Infelizmente, no Brasil, existe esse... Eu não quero dizer máfia, porque máfia é coisa de bandido, sabe? Mas eu não sei se... Panelinha. Pronto, vamos amenizar a coisa, chamar de panelinha. Né? Os grandes, as empresas por trás dele, que vai lá, faz o projeto, ele nem se mexe, ele só bota o nome dele e vai lá e consegue 1 milhão, 10 milhões, né? Ao pequeno mesmo, que essas leis deveriam ser para os pequenos, o que estão iniciando, aquele que não é conhecido, né? Em vez das prefeituras, porque hoje o Estado e as prefeituras é que estão com a verba, né? Então, o que acontece? Em vez desse pessoal facilitar, muitas vezes tem projetos aí que o pessoal faz, que você olha assim e fala assim, meu Deus, como é que isso aí conseguiu patrocínio? Mas é porque o pessoal faz parte dessa panelinha e consegue, né? Estão sempre juntos ali, qualquer evento que tem, só sempre chama as mesmas caras, as mesmas cabeças, entendeu? Então, para quem está começando, meio apesar da minha idade aqui, o colega está lá, estou começando também no cinema, porque ele é mais para o teatro. Então, assim, o cara tem um puta do roteiro, tem um puta de um elenco que está afim de trabalhar ali, na maioria não são profissionais, mas são amadores, mas que estão afim, porque vão trabalhar de graça, não tem cachê, às vezes não tem nenhuma alimentação, nenhuma passagem, né? Exato. E aí a gente fica triste por isso aí. Mas, infelizmente, acontecem essas coisas, né? Então, é cinema de guerrilha e esse colega que
Agora há pouco eu estava falando com ele, antes de começar a entrevista com você, o cara tem a maior vontade, então a gente se conversa muito e tal, mas é a condição, porque a maioria trabalha, a maioria tem que viver de alguma coisa, porque se viver da arte fica difícil, a menos que tenha uma família que abastada, que possa sustentar a sua condição de artista, aquela coisa toda. Se não tiver, É você tem que verdade. trabalhar. Então, fica difícil você pegar um projeto aqui e dizer, pessoal, a gente vai gravar tal dia e está todo mundo disponível, porque tem sempre um que vai fazer isso ou fazer aquilo. Então, é Isso, tem que esse trabalhar, né? Tem que se virar. exatamente, senão vai passar fome, porque quando vai gravar não tem Exatamente. dinheiro nem para uma passagem. Então, é É. isso. E essa O que sua acontece é isso. reclamação é muito comum. Eu conheço muitos artistas, tenho muitos amigos, muitos colegas artistas, e essa reclamação, todos fazem a mesma reclamação. Infelizmente, Exatamente. isso é uma realidade, né? É a nossa Uhum. realidade, como artista. Infelizmente. Uhum. Aí, quando a gente vê muito talento que aparece aí, que a gente vê que o cara tem talento, mas não consegue nada por causa dessa dificuldade, né? As próprias emissoras mantêm... Eu gosto de usar certos termos que não cabe, mas eu posso dizer que tem um cartel, né? E só aquelas pessoas ali que abraçam a ideologia de como deve ser feito, o que deve aguentar, o que deve fazer porque a emissora quer assim ou não. E você tem que obedecer, sim senhor, e pronto, entendeu? Fica difícil. Muito difícil mesmo. Exatamente. Você está com um total de quantos anos de carreira artística? Bom, eu, como você sabe, artística, desenhando desde criança, né? Mas como Sim, ator desde 2010, quando eu 2010 dei para aquele cá. baixa na minha vida e resolvi fazer teatro. Ah. E quando você resolveu, você chegava a comentar em casa que gostaria de fazer teatro com a sua esposa na época, com seus filhos, com a sua família, ou você guardava só para você essa vontade? Não, o pessoal percebia o meu gosto pelo cinema, né? Porque Sei. eu sou do tipo que comento. Esse filme assim, assado, aquela coisa toda, eu gosto de contar as histórias. O pessoal às vezes diz assim, pô, você vai contar a história, você demora demais, você fala demais. Resume, cara, mas eu não sei resumir. Eu vou no detalhe. Então, eu escrevo, né? Como eu disse, desenho, pinto, mas também escrevo. Então, quando eu escrevo, assim, eu odeio Machado de Assis, porque era para ler um livro dele era para acabar com qualquer aluno preguiçoso, né? Joaquim Manuel de Macedo, que é aquele texto mais tranquilo, mais à vontade, que você relaxava e até viajava na história. O Machado de Assis tinha aquele detalhe ali que vinha, que você tem que prestar atenção. Ele dava o cenário daquele momento da história que você ficava imaginando. Pô, o cara falou de um móvel, o cara passou uma página inteira do livro falando de uma mesa. Nesse caso, você comentava com a sua família, com seus amigos, você comentava sobre os filmes. Você nunca tinha comentado essa sua paixão pelo teatro. Tinha? Tinha sim. Agora, não naquele interesse de fazer, de dizer, eu estou afim, eu quero ser É. ator. Não, isso aí eu não tinha, sabe? Quando Sim. você resolveu fazer teatro, que você chegou, e como você nunca tinha comentado com ninguém, você chegou e disse, vou fazer teatro, vou ser ator. E aí, qual foi a reação da sua família, dos amigos? Porque até então ninguém sabia desse seu desejo. Como o pessoal sabia que eu já desenhava, né? Tinha esse lado artístico, assim, e de tanto eu falar de cinema, assistir cinema, né? Televisão, não foi uma grande surpresa para o pessoal quando eu disse que ia ser teatro, que estava fazendo curso de teatro, né? Que queria ser ator. Não, realmente não. Agora disseram assim, pô, esse cara é cheio de invenção. Pô, que moleque... mamãe, né? Pô, que invenção é essa de você ser ator, tal? A mulher, na época, falou assim, essa história de ser mulher de ator. Falei, calma, não se preocupe, eu já sei o que, é que você está pensando. No mínimo, você está pensando assim, um par romântico com alguém, eu com a cena de um beijo ardente com, com outra atriz. Relaxa, eu sou feio, gordo, velho, vou fazer papel só de bandido, ladrão, assaltante de banco, capanga de algum coronel rabugento, qualquer coisa desse tipo. Então, E assim, ela, qual foi a reação dela? a reação dela foi o seguinte, eu disse para ela assim, qualquer coisa que eu vá pegar para fazer, eu vou ler o roteiro primeiro, né? Porque eu passei por experiência com um colega, e ele disse, Fabiano, eu quero você no meu curta, beleza, tá. Quando eu cheguei lá, eu não tinha visto o roteiro ainda, e qual é o meu papel? O meu papel eu sabia, só não sabia o roteiro. Senão você vai ser um produtor de filme pornô. Eu falei, Eita. cara, esse
cara aí tem umas ideias aí, me estranha. Eu tiro umas fotos, eu não vou citar o nome não, tá? Mas quando ele ouvir, ele vai saber quem é. Então, o que acontece? Aí esse cara tem umas ideias estranhas, vamos ver. E aí esperamos um bom tempo para aquela atriz chegar. Quando a atriz chegou, foi lá, entrou, quando voltou, já voltou nua. Eu falei, caramba, que isso? Eu falei, cara, eu não olhei o roteiro, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me explicar em casa quando chegar, né? E aí foi uma coisa super profissional. A colega atriz foi super profissional. Não houve nudez de forma categórica, não foi, porque ela estava vestida com um tipo de roupa tipo tela. Eu acho que você deve conhecer melhor que eu. E eu, todo momento, eu estava de calça comprida apenas sem camisa, né? Uma pena que esse curta não foi à frente, né? Eu espero que esse colega volte a esse projeto novamente para poder terminá-lo, né? De repente um novo ator, outro pessoal, outro elenco. Mas era um bom projeto e eu acredito que, se Deus quiser, no futuro ele vai querer voltar. Mas aí, assim, em vez dela reagir mal, ao contrário, ela resolveu fazer teatro comigo. E aí foi quando eu já estava com o DRT. É, sério. Como eu já estava com o DRT, para não ficar parado, eu fui fazer um curso junto com ela. E aí vem a Escola de Artes João Pernambuco, que fica na Várzea, né? É uma escola pública que aceita todo mundo ali para determinados módulos de teatro. Você faz um teste, eu para ir para o profissional, eu fiz algum teste lá, porque eu já tinha DRT, então não tinha por que iniciar tudo do zero até o final, né? E aí ela foi fazer na boa, na tranquilidade, reagiu bem aos exercícios que a gente faz, né, durante todo o curso. A cada 6 meses houve uma peça e ela fez uma boa, tranquila, e terminou se formando comigo. Mas no final, não terminou comigo, porque nós nos separamos. Hoje mas ela seguiu carreira como atriz? Não. Até hoje ela é atriz ou não? Ela só fez esse curso? Não, ela fez o curso e participou de alguns comerciais comigo, né? Só aquela figuração rápida, mas assim, como ela passou também no concurso, na época ela estudou bastante, passou em 4 concursos, né? Um para Prefeitura de Recife, Prefeitura de Jaboatão, Governo do Estado e Federal. Então aí ela teve que escolher trabalhar, ela escolheu 2 empregos, hoje ela trabalha em 2 lugares, estadual e federal, mas em compensação, de vez em quando ela pergunta, olha, quando tiver aí alguma coisa, de teatro, cinema, fala que eu estou aqui, eu estou disponível. Eu falo, mas como é que você vai fazer se você trabalha em 2 lugares? Não tem como. Mas aí ela está disposta a qualquer trabalho, sabe? Apareceu, ela quer fazer. Você despertou nela artista. O lado artístico dela, exatamente. Porque, por sinal, essa minha esposa, no caso, a ex-esposa agora, eu me separei dela em 2017, mas nós nos conhecemos quando éramos adolescentes, justamente no colégio, quando eu deixei de jogar futebol para poder estudar. E aí a gente se conheceu lá, não ficamos juntos, né? Nos gostamos ali e tal, mas problemas particulares nos separaram. E 18 anos depois, eu casado, ela casada também, a gente se reencontrou. E aí a gente, eu me separei, ela se separou e a gente foi ficar juntos, tá? E a gente ficou 14 anos juntos. Nos separamos, como eu disse, em 2017. E hoje somos grandes amigos. Hoje eu saio o pessoal faz assim, os meus amigos, quando me vê, assim, pô, cara, você é um cara de sortudo, viu? Eu falei, mas por quê? Não, porque você coloca a ex-esposa e a esposa na mesma mesa do bar. Mas não tem porquê, ela é minha amiga e minha esposa é minha esposa, não tem porquê, né? É verdade. São 2 assuntos bem resolvidos. Exato. Aí você, desse curso, aí você continuou, fez mais um curso no João Pernambuco. Finalizou. Na João Pernambuco. Curso. Depois de terminado lá, e aí eu fiquei só para fazer coisa, eu não fiz mais curso nenhum, né? Eu parei, assim, apareciam algumas oficinas, eu ia lá, fazia tal, tudo mais, mas assim, curso mesmo eu não fiz mais. E nem ela, né? Porque ela precisou trabalhar, então não tem como. E aí eu fiquei o quê? A ideia seria futuramente, separado dela, e o São Paulo, né? Sim. Porque ainda tem esse negócio. Aqui em Pernambuco, eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas parece que quem não é amigo de Miguel Arraes, parece que não consegue nada, né? Eu não sei. Parece que quem não é amigo daquele grupinho ali, parece que não consegue nada. Então, não sei, é uma crítica minha,
né? Um pensamento meu, assim, mas que eu não posso nem acusar ninguém de nada, porque, infelizmente, parece que você só sai daqui se for para lá e chegar lá e dizer, olha, eu sou amigo dele e fiz isso e aquilo, tal, tudo mais. Então, fica difícil. Hoje já é outro, hoje já não é o Gael Arraes, hoje é o Kleber Mendonça, né? Se não for amigo do Kleber Mendonça, você não participa de filme, você não é chamado para nada. É difícil, é difícil. Como foi participar da primeira aula de teatro? Você ficou muito ansioso? Eu fiquei admirado, ansioso não, porque a primeira pergunta que normalmente o pessoal faz, né, principalmente com turmas de iniciação, o que você veio fazer teatro? Por que você quer ser ator, né? Aí eu disse, olha, eu já fui casado 3 vezes, né, na época, né, eu fui casado 3 vezes e só fiz mentir para minhas esposas. Então eu acho que eu sou um bom ator. Acho que eu sou um bom ator. Então, assim, eu tenho que ser ator. Eu gosto do cinema, gosto do teatro, gosto de televisão, então tem que realizar meu sonho, minha vontade, né? Então, a primeira peça que teve, lógico, dá aquele friozinho, dá aquele nervosismo, e você se preocupa em não errar para não decepcionar as outras pessoas que confiaram em você. Parece que quando você sobe ali, quando você vê o público da tua frente, parece que você está no paraíso, né? É aquela coisa gelada em você, mas que te faz bem, é gostoso, tá? Você soltar aquele texto, dominar o que você está fazendo, e às vezes eu chego ao ponto até de brincar. Adrenalina. Eu tenho essa coisa da adrenalina ser muito alta, principalmente nesses momentos de tensão, mas que eu mantenho o controle. Foi assim na minha vida policial e tem sido na minha vida artística, sabe? Então, quando criança, eu deixei de conquistar muita coisa porque eu tinha vergonha, porque eu me reprimia. E hoje não, hoje eu não, assim, o máximo que eu vou levar é um não. Então eu vou lá de todo jeito, né? E se der errado na hora, eu improviso. Então, dane-se depois o resultado. E eu lembro muito bem que na primeira peça, eu estava em cena com um colega e de repente um celular tocou na plateia, né? E o colega se perdeu totalmente no texto dele. E eu fiquei esperando, ele olhava para mim, ele tá aquela coisa toda. Aí eu falei, não, faz o seguinte, espera um pouco e vamos ver se aquela senhora atendeu o telefone e aí a gente depois recomeça. Aí todo mundo olhou, caiu na gargalhada. Todo mundo caiu na gargalhada e aliviou mais para o colega, e o colega veio com o texto. Eu joguei aquela palavra que levanta o cara, né? Que acorda o cérebro dele e ele lembra do texto. Eu joguei essa palavra, ele veio, pai, graças a Deus, foi tudo perfeito no final. Maravilhoso. Inclusive, a peça foi o Alienista. E quando terminou o espetáculo, aplaudiram vocês de pé, o grupo? Assim, não é que eu vou dizer que a peça não foi boa, a peça foi muito boa, né? O problema é assim, parece que em Pernambuco a turma é muito benevolente com qualquer coisa, tá? Porque se tem um grito, eu sou muito sincero. Se você, me desculpa aí se eu já te falei alguma coisa que você não queria ouvir, mas eu sou muito sincero. Se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu chego nos festivais e vejo um filme, né, ou uma peça que é uma bosta, desculpa a expressão, não sei se eu posso falar essas palavras, mas quando é uma porcaria, o pessoal fica uhul, 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 e eu fico só olhando e dizer, caramba, que porcaria, para dizer aquela palavra de novo, tá? E aí, normalmente, são peças de colegas, né? O cara vai lá, te convida para assistir, aí no final, se ele não conseguir falar comigo na hora, né? Porque tem aquele lance do pessoal ficar para tirar foto, para dar os parabéns, né? Eu saio fora. Eu não gosto de ficar ali, não, sabe? Para depois não dizer, olha, você foi maravilhoso. Quando, na realidade, o cara foi uma porcaria, né? Não que a interpretação dele tenha sido ruim, mas, de repente, o próprio espetáculo é ruim, né? Aconteceu comigo agora há pouco, acho que faz 3 meses, eu fui assistir 2 peças de colegas e, assim, desculpa a expressão facial, mas eu não sei o que é que o pessoal faz, não, mas é isso. Então, o que acontece? Pior é quando o pessoal fala assim, cadê você? Eu te procurei, não achei. Eu falei, não, cara, eu precisei sair rápido, né? Aí, no outro dia, eu falei, e aí, o que é que você achou da peça? Aí eu faço, você tem certeza que quer minha opinião? Tem certeza mesmo? Porque você sabe como é que eu sou. Eu sou de chegar e dizer. Ele, não, diga.
Aí eu dou minha opinião e no final o cara não pergunta nunca mais. Mas a sua estreia, o pessoal aplaudiu de pé? O público aplaudiu? Aplaudiu de pé. Porque é um sonho para você, né? Está atuando. Aí você vai e realiza esse sonho. E quando você sobe pela primeira vez no palco, eu quero saber a sua sensação de sonho realizado. É algo indescritível, sabe? Não tem assim. Eu não tenho como dar o significado daquilo ali, tá? O nervosismo de antes da entrada, o relaxamento que acontece mesmo com a adrenalina lá em cima, quando está atuando, e no final, quando termina, que você dá aquela respirada assim e dizer, caramba, conseguimos, né? Porque você não torce só por você torce pelo grupo todo. Porque se um tiver ruim ou se der errado, então ferrou todo mundo. Não tem esse negócio, eu fiz a minha interpretação maravilhosa e foda-se o resto. Não tem, não é isso. Então você torce muito pelo grupo e torce pelo projeto. Se você batalhou, você fez aquele ensaio durante tantos meses e no final dá errado, então não é bom. Mas quando dá certo, parece o John Travolta no Embalo de Sábado à Noite 2, quando ele sai do teatro ali, ele já sendo aplaudido de pé ali como bailarino e de repente ele sai ali na avenida em Nova York caminhando e aquela música tocando. É como se fosse aquilo ali, sabe? Muito bom. É uma emoção que não dá para descrever. E com você foi bom que em pouco tempo apareceram vários trabalhos, não foi? Exato. Eu estava ainda no Sesc de Casa Amarela quando apareceu a primeira produtora procurando um perfil para um comercial, né? Aí, como eu disse para a mulher, né, para a esposa na época, eu não espero que eu vá ter par romântico com ninguém. Qual foi o meu primeiro perfil? Foi um motorista de caminhão. Parecia o Pedro Ibino, entendeu? Era uma campanha, não sei se você lembra, mas era uma campanha de acidentes de moto, né? Aqui no governo do estado de Pernambuco. E eu fui fazer o papel justamente de um caminhoneiro, que um casal sai do bar, beberam, numa moto e começaram a brincar com a moto e numa curva eles derrapam na hora que eu vou passando com o caminhão e passo por cima da menina, né? Da garota. E aí tem todo aquele esquema de produção, né? Você chega de 3 horas da tarde para fazer o comercial, mas a tua cena só vai ser de 3 horas da manhã. Sim. Como foi no local frio, que é a aldeia, né? 3 horas da manhã tá a menina lá no chão, porque eu sou o caminhoneiro que atropelei. Então, o que acontece? Ela está lá deitada no chão, o piche da pista, né? Gelado. E aí o detalhe, né? O corpo dela ia ser transportado para a caixa do IML, aquela caixa, ser colocado dentro do saco e colocado dentro do caminhão. Aí tinha um representante do IML lá, né? Aí a menina, inclusive a Mariângela França, é a atriz, tá? Foi ela que passou por isso. Colocaram ela dentro do saco, aí ela falou assim detalhe que ela perguntou antes assim, ô moço, mas esse saco de vocês é descartável, né? Aí todo mundo olhou para todo mundo, o diretor do comercial olhou para o cara do IML olhou para ele e falou assim, é descartável. Não é. Só para comer, tem que reutilizar com ela, né? O saco. Naquela caixa lá, né? Naquela maca, e depois colocaram dentro do caminhão do IML. Com a porta fechada e tudo. E os trabalhos foram surgindo, né? Muito bom, tanto no teatro como no cinema, na televisão. Foi muito bom para você. Você já, em pouco tempo, já fez vários trabalhos em todas as áreas. Se você tivesse que escolher hoje, qual que você preferiria? O que é que mais te encanta? O teatro, o cinema ou a televisão? Olha, cada um tem o seu lado, né? A sua especialidade, a sua emoção, o seu frio na barriga. Cada um tem o seu lado. O teatro é aquele lado de que você tem que decorar o texto, dominar o texto ali. É diferente do cinema e televisão, que você decora um texto, mas se errar, você volta, refaz a cena. Então é bem diferente. Mas hoje, devido às tentativas que tivemos para tentar fazer uma peça, hoje eu tenho um texto pronto, um texto bem diferenciado do que estamos acostumados a ver, né? De uma adaptação de uma outra peça que tentamos fazer e devido a direitos autorais, aquela coisa toda complicou e eu terminei desistindo e hoje eu tenho esse texto pronto, mas que a gente não tem essa condição de fazer uma produção suficiente para poder levar ela ao teatro, né? Isso aí é um projeto para depois, que vai
está guardado aí, pelo menos acredito que é a minha primeira direção no teatro. Olha. Então, o que acontece? Hoje eu foco mais no cinema, tá? Então, eu tenho ajudado pessoas que quer fazer seu curta, quer fazer seu longa, o que for. Mas, se tiver condições, né, lógico, não pagam cachê, as condições são mínimas, muitas vezes, como eu te falei, né, não tem condições de pagar um lanche, uma passagem, um cachê simbólico. Para você ter ideia, eu participei de uma seleção para um comercial de São Paulo. E, mesmo estando em Recife, o pessoal me selecionou, eu mandei um vídeo, e o pessoal, olha, gostamos do seu vídeo, aquela coisa toda. Eu falei, olha, só que eu sou de Recife. Não tem problema, não tem problema. Você vai fazer um outro vídeo para mim, agora mais compacto em relação ao que realmente a gente quer no comercial, e aí você vai mandar para mim. Se a empresa aceitar o teu, é você. E a gente traz você de todo jeito aqui, né? O cachê era um cachê, salvo engano, de R$7.000. Eu falei, pô, se for para eu pagar até a passagem de avião, eu vou, não tem problema. Pelo menos é um passeio que eu dou e conheço novas pessoas. Exato. Então, a mim seria um prazer enorme. Então, eu fiz o vídeo e mandei para eles. Lógico, eu não fui escolhido, tá? Porque senão eu estaria te contando aqui como foi agora. Mas, em compensação, nessa época estava tendo uma revolução em São Paulo. Sobre o quê? Sobre o cachê do dia de teste. A diária do dia de teste. E eu recebi o valor. O que a gente recebeu aqui, de repente, para fazer um filme inteiro, eu recebi por um vídeo que eu mandei para São Paulo. Aí você vê quando começa o próprio respeito, né? A própria consideração ao ator, né? Coisa que aqui não tem. Mesmo as grandes produtoras não pagam cachê de teste, né? A diária de teste. Só paga se você for escolhido mesmo, entendeu? Alguns com cachê baixo, outros com cachê até mais ou menos. Mas sempre com cachês que não se nem pagam, né? Não, ainda tem isso, né? Tem aquele lance dos 45 dias e alguns até 90 dias, e o ator lá precisando do dinheiro lá, feito um louco. E eu tive um colega que passou por isso, eu falei, calma, cara, ela não falou que era 45 dias. Aí ele falou, pô, mas já tá em cima, e ela não deu nem um oi para mim. Eu falei, mas é assim mesmo, vai se acostumando, que ainda vai piorar. Eu já cheguei a participar de um comercial, nós chegamos, gravamos, finalizamos o comercial, ele nunca foi para o ar, nós passamos uma tarde, uma noite e uma madrugada na produtora. Até hoje eu não recebi esse cachê. E também participei de um filme, de um longa-metragem, de uma empresa grande, eu não vou dizer o nome, é de uma empresa grande, foi filmado, já foi distribuído, já faz um tempão, e até hoje não recebi o meu cachê como atriz. Isso é mais comum do que a gente imagina. Do que a gente imagina, exatamente. Eu passei por uma situação, não de cachê, mas porque pagaram no dia mesmo, mas eu fiz uma boa participação num seriado, não sei se você ouviu falar. A princípio seria Fantástico. Fantástico assim, F-A-T-I-O, né? Fantástico. Né? Fantástico. Então, o que acontece? Eu participei, eram 5 capítulos, eu participei, aliás, 6 capítulos, e um dos capítulos eu era o protagonista, né? E participei, muito bom, legal, tranquilo. E hoje, depois de muitos anos, acho que 8, 7 anos, mais ou menos, que veio, ele passou na TV universitária algumas vezes, eu não consegui ver, inclusive passou na Globo, capítulo por capítulo, mas eu também não vi o meu capítulo, não lembro se passou. E aí veio para a plataforma do Prime, o Amazon Prime, mas veio com outro nome. De repente, muitas vezes você pensa que não saiu o comercial, mas saiu você que não viu. Então, hoje a série se chama Suplícios, né? Inclusive até um dos atores lá é o Marcelo Trigo, que está no elenco, e eram 4 amigos que contavam histórias de terror para escrever um livro, né? E simplesmente eu era uma das histórias do grupo, né? Então, assim, foi uma super produção, boa pra caramba, né? E agora, depois de quase 7, 8 anos, foi que eu fui ser agraciado com a participação numa plataforma, entendeu? É difícil essa carreira da gente. Porque se você for se iludir, achando que vai ser tudo fácil, e vai tudo cair do céu, não vai. É sacrificante. Ser artista, pelo menos no Brasil, é uma escolha diária, não é verdade? Exatamente. Todos os dias você pode querer ser e pode querer desistir de ser. Todo dia no seu caso, como você já está aposentado, facilita a vida porque você já está com a vida financeira garantida. Mas para aquela outra pessoa que não está aposentado, que não tem um emprego fixo, certo?
não é verdade? Atrapalha muito. Muitas vezes a pessoa deixa de participar de um teste ou de se inscrever em algo por causa disso. Exatamente. Para você ter ideia, o projeto desse colega, né, o Diego, que é de Haver, no Instagram, pode procurar lá, é Descobrindo-se. A ideia dele era fazer uma série, né? Ele juntou em torno de 60 atores, que aí já me assustou, porque eu não consegui fazer uma peça com 7 atores. A princípio eram 12, eu não consegui. Eu adaptei o texto para 7 e também não consegui. De repente o cara estava com 60 atores. Eu falei, caramba, e aí? Aí me convidaram, eu fui para lá. Eu sempre quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui, veio a primeira reunião que teve, dos 60 foram 15, mais ou menos, né? Por quê? Porque tem gente de Carpina, tem gente de Pojuca, tem gente de Porto de Galinha, tem gente de Itamaracá, tem gente de Igaraçu, Itapsuma, assim, pessoas que também trabalham e que tem que se deslocar de onde mora para poder vir fazer uma gravação. E daqui para que você junte, digamos que num set de filmagem, a cena leva em torno de 4 atores, participação de 4 atores. Para você juntar esses 4 atores nesse dia, é a maior dificuldade, porque alguns trabalham. Para mim, fica fácil, como você disse, eu estou aposentado, então eu faço a minha agenda. Mas o pessoal que realmente está trabalhando, que tem suas obrigações, às vezes é uma atriz, tem os filhos para tomar conta e tal, é assim, a vontade é grande de participar, mas, em compensação, a possibilidade é mínima. E aí fica difícil de fazer cinema aqui em Pernambuco. Pernambuco não, no Brasil, como eu disse desde o começo. É verdade. E o artista plástico? Você trabalha apenas para se divertir, para passar o tempo como hobby, ou não? Você já trabalha vendendo telas, já faz desenhos encomendados? Como é que funciona esse seu trabalho como pintor e artista plástico? É simples, tá? Eu nunca assim, me dediquei a pintar. Tanto é que eu fiz até o Enem, alguns anos atrás, e devido à minha condição de conhecer a internet, em termos de site, essa coisa toda, de verificar como é que sai o resultado do Enem, quando eu fui ver, eu já tinha passado o tempo de inscrição. Então, eu fiquei de fora do curso de artes visuais. Aí, o que é que eu fiz? Teve cursos na UFPE, eu moro aqui perto, né, eu moro no Engenho do Meio, que curso gratuito de pintura e desenho, né? 2 disciplinas. Eu fui lá, falei, o pessoal falou, você não passou para artes visuais? Eu falei, passei. Você não vai fazer de novo o Enem? Eu falei, vou. Então, cara, faz esses 2 cursos, que aí são 2 eletivas, né? Eu falei, beleza, então vamos lá. Eu fui fazer. E aí, com o professor Mário Sete, eu fui fazer pintura. E aí eu estava fazendo lá, o meu primeiro quadro foi um autorretrato. E aí ele se aproximou de mim, olhou, falou, você já tem uma técnica, né? Eu falei, tenho, professor? Ele falou, tem, você já tem uma técnica. Aí eu falei, se você aproximou, que é o segundo quadro que eu faço na minha vida. Aí falou, então eu quero conhecer o primeiro. Eu falei, não, o primeiro eu tinha 14 anos, não sei nem onde é que tá. E foi num papelão. Eu peguei a tinta e fui lá e pintei. Então, assim, hoje eu não tenho, né? Esse aqui é o segundo. Aí ele falou, então, mas você tem uma técnica, agora a gente tem que trabalhar a sua desconstrução. Eu falei, caramba, eu vou ter que desaprender a pintar, né? Porque quando eu penso pessoal de artista plástico vem dizer que você precisa se desconstruir, é você deixar de desenhar para fazer qualquer coisa, né? Depois que inventou a arte contemporânea, qualquer um é qualquer um, né? Como o cara vai lá, faz o risco. É igual aquela exposição, né? Que o cara perdeu o óculos caiu no chão e tá lá o óculos bem próximo à parede, né? No chão. Aí daqui a pouco tem gente fotografando, olhando, observando. Nossa! Aí o que é isso aí? Lindo, né? Aí, essa arte aqui foi maravilhosa, veja, o cara tal assim, o pintor pensou nisso, naquilo, pá. Aí de repente o cara chega e diz, o óculos que eu perdi, caramba, obrigado, viu? Aí bota na cara e vai embora. Hoje eu sei que tem uma escultura que foi comprada com não sei quantos $1.000, que é uma banana presa por um adesivo na parede. Existem esculturas que não existem. Que já chegaram a vender por bilhões de dólares, e não existe. Apenas o artista que idealizou a escultura, mas ela não existe.
Exatamente. E agora está com o esquema do NFT. Eu não sei se você ouviu falar, que é a arte digital. Isso pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser um quadro, uma fotografia, uma colagem, qualquer coisa. E aí o que acontece? Quando eu termino de fazer um quadro meu, que eu mando para o Face, que mando para o Instagram, principalmente no Face, vem uns carinhas de estrangeiro, e quando você vai ver o perfil do cara, o cara entrou faz 3 dias no Face, tá? O que acontece? Vem dizer que minha arte é maravilhosa e que quer comprar como NFT. Quando eu não conhecia, eu falei, pô, que porra é NFT? Mas eu procurei saber. Eu tenho um filho meu que é um expert em informática, aí ele foi, me orientou e a gente fez a gente entrou numa plataforma, a OpenSea, para deixar minhas obras lá, né, meus quadros, e aí colocar um preço para vender. Só que o primeiro que apareceu para comprar, ele já me ofereceu, é uma moeda, como é que eu posso dizer, digital, né? Não é Bitcoin, não. É Ethereum. Eu acho que é isso, o nome é Ethereum. E aí já me ofereceu 9 Ethereum. 9 Ethereum, eu falei, por quanto é que é essa porcaria aí? Aí meu filho foi ver. Quando eu fui ver, o Ethereum, cada um era R$9.000. Então, como que um cara queria comprar uma obra minha, que eu não sou um pintor conhecido, não tenho relevância nenhuma no mundo da arte, e o cara quer pagar quase, o quê? 9, 8 Ethereum. Então, daria o quê? Quase R$70.000 por uma obra minha. Então, tem algum esquema aí, tem algo errado. Então, de lá para cá, eu já identifiquei uns 10. Cada vez que eu coloco uma obra no Face, aparecem os mesmos caras com esse esquema aí. Porque eles dizem que quer comprar a peça, aí eu pergunto se eu estou na plataforma, eu estou, eu mando para lá, eles dizem, eu vou comprar sua peça agora. Quando chega lá, olha, deu um problema e é preciso que você entre nesse e-mail. Como você vê o e-mail não é da plataforma. É um e-mail, sei lá, clandestino dele lá. E aí eu já sei que é o esquema, eu digo, ó, eu não vou cair nessa, esquece aí e tal, se você quiser comprar obra, tá aí, pronto, acabou. Mas você compra nessas plataformas, você compra a foto da obra. E aí é onde é mais estranho. E aí o original, o que é que eu faço com ele? Não, fica com você. O importante é que eu sou o proprietário da sua obra digital. E a plataforma a plataforma dá todo o registro disso, entendeu? Você não pode dizer que é sua mais, é do cara, porque ele pagou a você por isso. É viável, desde que seja uma coisa honesta, né? Porque assim, eu sou muito preocupado e responsável pelas coisas, eu só imagino lavagem de dinheiro para isso. Porque como é que eu boto uma obra lá por 3 Ethereum, né? Eu acho que o nome é isso aí, tá? Desculpa aí se eu estou errando. E de repente o cara me oferece 9 pela mesma obra. Não é estranho? O cara não empichincha, nem vem perguntar para o preço para mim e já me oferece o valor lá em cima. Então é muito estranho, não é não? Existem muitos virtuais, né? Mas a internet agora sempre moderna, todos os dias se atualizando, então existe muito tipo de crime virtual. A gente tem que estar se preocupando, porque não pode só meter a cara e fazer tudo o que esse pessoal quer, né? É verdade. Mas como eu estava te dizendo, então o lance do desenho e da pintura vai mais de inspiração. Eu não sou aquele cara. Outro dia eu cheguei num local, uma vidraçaria, e lá o pessoal vende moldura também e tal, e eu levei duas obras minhas para poder moldurar. E aí teve uma família que estava lá, uma senhorinha viu, nossa, que coisa linda, tal, porque a maioria dos meus quadros, se você viu, são bíblicos, né? São sobre Jesus Cristo. Então, o que acontece? Quando ela viu, que maravilhoso, meu filho, se eu pedir para você fazer um quadro assim, 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 você faz para mim? Eu falei, não. Por quê? Porque eu não sei trabalhar assim. Vai de acordo com a sua inspiração, no caso. Exatamente. O cinema é diferente, você tem um texto ali e tal, beleza. O teatro é a mesma coisa, mas o lance de desenhar e pintar é diferente. Porque eu preciso do clima ao meu redor. Fabiano, eu adorei conversar com você. Espero
que você volte ao programa Perfil mais vezes para falar sobre o seu trabalho. Sinta-se à vontade. Quando você quiser divulgar algum trabalho, algum filme, alguma peça de teatro, fique à vontade, tá certo? Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Eu vou dar para o ator, eu vou lembrar da Fernanda Montenegro, né? Se você está pensando que... Se você está querendo só 15 minutos de fama, não siga, não vá, desista, vá fazer outra coisa. É verdade. É isso. Fique na paz, eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. Beijos. Para você também. Obrigado, tchau.